anteriormente um assunto pesado, falando de INSS e coisas que a gente sabe que faz parte aí da nossa vida. Mas, professor, a expectativa de aposentar tá difícil, né, Fabiana? Tá complicado. Tá complicado. Vamos falar então de educação. E eu falo rapidamente que a Fabiana, eu tenho uma alegria particular em falar com ela. Primeiro que é minha companheira aí de cátedra, professora. Né? E não é professora abandonada, é professora que atua, que está no processo, né? Não pegou os diplomas e foi, né, correr atrás só de teoria. Fabiana é uma pessoa que sabe muito bem a questão da prática, é mestre, é alguém que está ligado à educação, é consultora dessa área e é alguém que sempre que tem uma boa oportunidade, a Fabiana nos convida para cursos, seminários, enfim, tudo aquilo de bom que a educação propõe. Mas antes de falar dessa questão um pouco mais da sua obra, vamos falar das raízes. De onde que vem a Fabiana? Como é que foi essa sua chegada na educação? Muita gente pergunta para mim assim, Brasil, não tinha outra coisa para fazer, não? Como se fosse a bacia das almas. A última coisa que sobrou foi ser professor. Para você, como é que foi esse encontro com a educação e quando é que você se encantou, Fabiana? Então, Brás, quando eu era estudante de educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, eu já tinha muita certeza de que eu queria estudar letras. Eu era muito encantada por literatura, por língua portuguesa, então esse já era um desejo claro para mim desde a educação básica. E claro, nós olhamos para bons professores que passam pela nossa vida. Verdade. E quando nós olhamos para esses professores, a gente fala, nossa, que bacana, eu queria fazer algo parecido, eu queria também fazer esse tipo de trabalho, então foi bem assim. E aos 18 anos, bem quando eu comecei a faculdade, meu primeiro emprego já foi como professora, como auxiliar de classe em escolas de educação infantil. Então eu brinco que eu nunca fiz outra coisa na vida, que desde os 18 anos eu sou professora desde o primeiro ano da faculdade. Olha que bacana. Eu acho importante falar sobre isso. Eu tive a alegria de estar conversando com o professor Milton, faço questão de chamar ele de professor, e ele teve essa oportunidade de falar um pouco justamente da história, do encantamento, porque muitas vezes não é raro que quando alguém se propõe a educar, aparece não poucas pessoas falando, mas você podia ser médico, você podia, pela sua nota, você podia ser advogado. E não me parece justo, porque não tem profissão, pelo menos não profissão no sentido universitário, no sentido, sei lá, CLT, que não passa pela mão do professor. Raríssimas pessoas aprendem, por exemplo, de forma autodidata a ler, a escrever. Então, assim, é muito ruim as pessoas quando elas dizem isso, sabe? Você não tinha coisa melhor para fazer, você não podia ser outra coisa. Né? Nossa, tadinha da minha filha, escolheu ser professora. Sabe, esses comentários são muito estranhos. A nossa profissão, ela é belíssima. A nossa profissão, ela é muito bonita. E nós temos muitos momentos felizes. Eu sempre digo isso. Não é uma profissão fácil, nós enfrentamos enormes desafios, mas as recompensas são inúmeras. E eu tenho muito orgulho, Brás, né, de falar que eu sou professora. Né? Orgulho imenso, assim, de falar que eu sou professora, de que eu estou na sala de aula e eu queria que mais pessoas se sentissem dessa forma, encantadas com a docência e com todas as possibilidades que ela oferece para nós. Sem dúvida. Então, Fabiana, eu queria também que você falasse para nós, você ainda está aí, né, Fabiana? Tô sim. Tá, não, porque às vezes muda o íconezinho aqui, e aí falou, opa, a gente não vê mais, quer saber se a pessoa tá presente. Mas então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, antes da gente falar da razão principal, que é do seminário, que foi muito rico, mas falasse um pouco dessa questão do lugar e da função. Você foi, né, secretária de educação em 2 momentos, né, vamos dizer assim, com 2 governantes,
Mas indiferente da questão política, qual foi a maior alegria e qual foi o maior desafio de estar à frente de uma educação que é considerada de muita qualidade, que é a educação do nosso município? Porque, diferente de outras realidades, as escolas municipais de Patos de Minas, elas realmente, o pessoal quer estudar, muitas vezes não tem vaga, tem gente que até entra na justiça, e acho que isso tem um quê positivo. O que faz, né? E aí já é uma segunda pergunta, o que faz essa Secretaria de Educação dar tão certo, em detrimento a outras que talvez parece ali que é o muro das lamentações? Então, a maior alegria, maior desafio e essa última pergunta, por que essa Secretaria de Educação dá tão certo? Ou não, né? Eu estou pressupondo que dá certo. Conta para nós aí, o que você acha? Ela dá certo sim, Brás Paulo. E eu acredito que essa Secretaria Municipal de Patos de Minas, ela dá tão certo e ela tem resultados tão relevantes e significativos justamente por causa da qualificação, da qualidade dos profissionais que integram essa equipe municipal. Existe um diferencial, e eu digo diferencial porque nós conhecemos aqui os municípios da região e de outras regiões também. Existe um diferencial em Patos de Minas que a gente precisa ressaltar, que é a formação continuada de professores que acontece de uma forma sistemática. Então, isso faz muita diferença. Então, semanalmente, quinzenalmente, todos os profissionais que atuam na creche, que atuam na alfabetização, que atuam no ensino fundamental, os supervisores, os diretores escolares, todos os profissionais, eles encontram possibilidades de capacitação, de formação contínua. E isso faz muita diferença, né? Porque desenvolvimento profissional é isso. Nós saímos da universidade, nós terminamos o curso de pedagogia, nós terminamos o curso de história, de letras, e nós não podemos considerar que nós estamos Fica tranquila que a gente sabe que você também é mãe, viu? Eu vou falando aqui enquanto você acolhe essa gatinha aí. A gente precisa continuar buscando possibilidades de continuar estudando e se capacitando e se formando em serviço. E essa é uma preocupação da Secretaria Municipal de Patos de Minas já há vários anos. Oferecer de forma sistemática possibilidade de estudo, possibilidade de aperfeiçoamento. Outra prática muito significativa é aquela de olhar para os resultados, fazer análise desses resultados para buscar intervenções possíveis, né? Então, pode levar para Alice? Pode levar. Então, acho que isso é o mais significativo, olhar para os resultados também e buscar por possibilidades de intervenção pedagógica. Então, é o estudo, a capacitação que é contínua e esse olhar diferenciado para o processo, para identificar os problemas, as dificuldades, fazendo as intervenções que são necessárias. Uma área, Brás, que nos deu muitas alegrias nesses 4 anos foi a educação infantil creche. Você disse, né, você citou que muitos pais, muitas famílias ainda estão em listas aguardando pela possibilidade de serem atendidas em creches. Sim. Mas nesse período, nós conseguimos, né, nos últimos 6 anos de educação municipal, ampliar em quase 45% a oferta de vagas nesse nível de ensino. Então, uma alegria imensa ter conseguido ampliar a capacidade de atendimento na educação infantil, porque essa é uma demanda real e muito grande aqui em Patos de Minas. E além, né, de ampliar essa quantidade de vagas, o olhar para a educação infantil ele também se modificou muito nesses anos. Hoje, o professor que atua, né, o educador infantil que atua nesse nível de ensino, ele também tem possibilidade de planejamento,
Hoje, o supervisor educacional, ele também é um profissional disponível dentro das creches, então nada disso existia. Então foram conquistas desses últimos anos, de fato. Então, além de ampliar o número de vagas disponíveis, também foi dada mais qualidade a todo esse processo da educação infantil, porque hoje existe planejamento pedagógico, hoje existe o supervisor dentro do CEMEI. Então, uma série de mudanças que foram ocorrendo no cotidiano da educação infantil para que, de fato, ela seja educação, para que ela não seja só cuidado. Hoje a creche não é mais só um ambiente de assistência social e de cuidado. Para além disso, ela também é um ambiente de educação, de desenvolvimento infantil. E isso me orgulha muito, ver como essa transição ela foi acontecendo ao longo do tempo. E tem alguma coisa que foi muito desafiadora que você enfrentou naquele período que você esteve à frente da secretaria, que você fala, esse período foi muito duro? Sim, os desafios são imensos, não é uma rede pequena, né? É uma rede que contempla 15 escolas, 18 centros municipais de educação infantil, são muitos profissionais envolvidos, muitas demandas de várias ordens, mas uma questão que de fato foi muito polêmica e que gerou muitas discussões foi a reorganização do fluxo nas escolas rurais, né, Braz? Era uma necessidade da secretaria. Né? Eu acho que, olhando para trás, quando você me pergunta, foram vivenciados muitos desafios, sem dúvida. E esse foi um deles, porque aquela reordenação de fluxo, ela era muito necessária para que nenhuma das escolas fosse encerrada, né? E essa reorganização, ela é sempre muito difícil, muito dura e causa muito sofrimento, né, para algumas comunidades que se sentem, naquele momento, desestabilizadas, enfim. Hoje, eu entendo que ficou tudo bem, né, que as pessoas entenderam que essa reorganização, ela existia naquele momento justamente para operacionalizar o transporte escolar, para reorganizar o fluxo, para que nenhuma daquelas escolas deixasse de existir. Mas essa sempre será uma questão difícil, polêmica, porque envolve toda a afetividade, toda a identidade das comunidades e das escolas. E eu sempre tentei respeitar isso muito. Mas foi muito difícil mesmo. Nos próximos anos, eu acredito que outros gestores municipais vão precisar realizar discussões parecidas em algum momento, né? E acredito que sempre será difícil. Na verdade, a gente tem aquela história que a geografia e a matemática, quando se encontram, é complicado. Nós estamos falando de demografia. Né? Quando eu estou falando de demografia, eu peço para o pessoal falar, quantos tios você tem, quantos irmãos, quantos filhos pretende ter. E isso vai impactar todo mundo. Eu cheguei a comentar isso com o Milton. A gente sabe que existe uma curva descendente a caminho. Né? O chamado bônus demográfico, a gente já está começando a ter uma inversão de curva, ou pelo menos a gente já consegue visualizar essa inversão da curva. E, de repente, quando a gente menos esperar, nós vamos ter aí muito idoso, vamos ter muita gente com uma expectativa de vida longa, graças a Deus, porém com um grupo de jovens muito menor para manter, inclusive, a questão de previdência. Né? Então, assim, é uma questão que eu entendo como muito complexa. Entendo também que algumas decisões difíceis terão que ser tomadas no futuro, até por uma questão de erário mesmo. Chega um ponto que nem a justiça não deixa uma escola funcionar com 4, 5 pessoas, com toda uma estrutura, porque depois da escola funcionando, até um certo número de alunos, sei lá, tipo assim, tendo 2 ou tendo 20, aquela demanda dos profissionais que estão ali do lado é exatamente o mesmo custo. Então, é compreensível essas demandas. E outra coisa que eu coloco para você, para depois a gente falar do seminário, é o seguinte: eu olho para Patos e vejo algumas vocações muito fortes aqui.
Já tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas ligadas à saúde, e parece que Patos é uma cidade que tem um gosto danado por aprender. E a gente olha para a história de Patos e você vê que dos prédios antigos que se mantiveram, a gente pode citar pelo menos o Marculino, a gente pode citar a escola normal, e de escola privada tá aí o CNSG e o Marista, que se mantém até hoje, né? O próprio Forró, que eu sei que existia antes, mas parece que era um outro prédio, eu estava olhando lá no saudosismo, depois eu te convido a seguir, o pessoal posta foto lá que a gente nem imagina. Mas é isso, né? Você também percebe essa vocação à educação, esse desejo de ter a escola na porta, de ter a escola perto, né? De não abrir mão, porque quando você tem pais, mães e comunidades que brigam para ter escola, ainda me parece que é uma luta muito justa, muito razoável. Quer dizer, nós queremos que essas comunidades, que nossos filhos e filhas aprendam. E eu vejo que isso é uma máxima em Patos. A gente vê muitas pessoas realmente dedicadas à educação. Como é que você vê isso tudo? Esse seu lado mais filosófico, mais poeta, como é que você olha isso tudo do ponto de vista do encantamento? Eu concordo, Brás. Nós temos pessoas incríveis em Patos de Minas, educadores incríveis que são exemplos, pessoas que se destacam na arte, na cultura, na educação. É como eu te disse, eu me tornei professora porque eu encontrei aí pelo caminho pessoas que de fato me deixaram encantada. Eu me formei leitora na escola, eu me formei como uma pessoa que ama literatura, que ama livros por causa dos professores com quem eu me encontrei. Então, eu vou citar aqui uma professora maravilhosa que no ensino médio fez toda a diferença na minha vida, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Ana Maria Mundim, né? Então, assim, só para citar algumas pessoas. E eu concordo com você sobre ter a escola na própria comunidade. Por muito tempo, as pessoas lutaram pelo direito à educação. E hoje a educação é um direito de todos e as pessoas têm essa consciência. Então, querer uma escola na sua comunidade, querer uma escola de qualidade, né, sobretudo, é algo muito presente. Então, eu vejo que hoje as famílias se envolvem muito e as famílias cobram, né? Nesse momento de ensino híbrido, de interrupção de atividades presenciais, as famílias estão acompanhando de uma forma muito efetiva. Eu sinto isso na minha escola, né? Os professores têm contado com as famílias que cada vez mais valorizam a possibilidade do estudo, valorizam o ambiente escolar como um espaço mesmo de transformação, de melhoria de vida, de aprendizagens diversas. Eu vejo isso muito forte em Patos de Minas, né? A presença da família e a valorização da escola, a valorização dos educadores também. Às vezes as pessoas falam assim, o professor não é valorizado, mas eu vejo esse olhar de ainda respeito e de encantamento pelos professores, os alunos, as famílias. Eu percebo dessa forma e eu quero continuar percebendo dessa forma. A escola como um lugar, eu sempre falo para os meus alunos, né? A escola é para ser um lugar de muita felicidade, é para ser um lugar feliz, é para ser um lugar de alegria, é para ser um lugar de descoberta, onde há curiosidade, onde há mediação. E se não é assim, tem alguma coisa errada, né? Porque precisa ser assim. A escola precisa ser um espaço muito especial na vida da criança e na vida do adolescente. A minha luta é essa, para que a escola seja esse espaço de transformação, de alegria, de descoberta, que deixa marcas muito positivas, que deixa memórias afetivas que esse indivíduo leva, né, referências positivas, sobretudo, que ele leva para a vida toda. É assim que eu vejo a escola. A escola é um lugar muito especial para mim mesma, é um lugar de muita energia, de muita vida. Verdade. Me permita fazer aqui uma ruminância. O pessoal tá muito nessa vibe do cringe, né? E o pessoal que nasceu nos anos 70, 80 tá pé da vida, gente se rebelando e tal, mostrando o diploma.
E uma coisa que eu acho interessante, primeiro que eu acho que a reação é um bom sinal, né? Nós não estamos mortos. A segunda coisa é o tanto que eu olho para a história da educação. Eu não sei se eu sou muito complacente, e talvez porque também eu fiz história, mas eu fiz história já com uma cabeça um tanto quanto bem construída, pelo menos eu considero assim. E aí às vezes o pessoal pega ações que eram feitas no passado e o pessoal desce a lenha. E aí eu olho para aquilo como um todo e fico vendo as pessoas dizendo: quando eu estudei no Marculino nos anos, 60, quando eu estudei no Nossa Senhora das Graças e era interno tal, porque eu estudei no Marista, porque eu estudei numa escola normal, e as pessoas trazendo ali recordações de extrema satisfação, de fato, com uma escola que era mais rígida, que era mais firme, que os professores tinham uma outra postura, e eu olho para aquilo com muita naturalidade, tentando entender que cada escola, cada profissional, ela agiu da melhor forma no tempo que ela enfrentou aqueles desafios. Era uma outra realidade. O pessoal tenta enfiar na caixa, né? Professores fantásticos que eu tive, por exemplo, eles eram daquela forma porque foram educados daquela forma, foram orientados daquela forma, e o aluno ele tinha uma outra percepção. Era o aluno que chegava a cavalo, era o aluno que chegava do trabalho, era aquele que faltava muitas vezes, porque eu não pude vir porque eu estava quebrando milho com meu pai, né? Ajeita aí para mim depois. E claro, isso mudou, né? Como é que esse revisionismo sobre a questão da educação? Porque você também é uma estudiosa da área. Você acha que o pessoal está pegando muito pesado, desconsiderando os nossos, vamos dizer assim, mestres? Porque quando o pessoal vai citando, o pessoal cita pessoas que muitos já não estão mais aqui, né? Citam, inclusive, tanto autores estrangeiros quanto, né, nacionais, mas quase como lamentando ter que fazer porque esse pessoal pensou errado. E aí eu vou te falar, eu não concordo com isso. Eu acho isso muito injusto com esses que vieram antes de nós. O que você pensa sobre isso? Eu concordo com você, Brás. Essa comparação, ela não é justa. Eu não posso comparar porque são contextos diferentes, são momentos sociais, históricos muito diversos. Então, aquelas práticas que eram adotadas, o que era a escola há algumas décadas atrás, eu não posso ter por base, né? Era um outro tempo. Hoje, nós estamos num período que é chamado aí de era digital, com uma outra sociedade, com outro tipo de aluno. E a educação, ela também, né? Ela precisa se adaptar a esse novo tempo. Mas eu não penso dessa forma. Eu tô nesse grupo que você citou do saudosismo e às vezes eu fico preocupada também, né? Às vezes citam o nome de algum educador, de algum professor, de alguma prática, de alguma diretora, né? Que era um pouco mais autoritária. E sempre eu penso, não é assim, era um outro tempo. E naquele período era o esperado dos educadores, era o que era considerado como coerente, como pertinente, como razoável, né? Então eu acho que em cada tempo que não pode acontecer, é o professor que se forma num determinado período e que diante do seu público, diante da sociedade, das novas demandas, que não se atualiza. Aí sim é um grande pecado. Eu não posso continuar com as mesmas práticas, mas em cada tempo existem práticas que são consideradas, sim, como pertinentes, coerentes e adequadas, porque são as esperadas para aquele período. Mas nunca parar no tempo, quer dizer, eu vou ser professora aí por no mínimo 40 anos, 45 anos, e as minhas práticas ao longo do tempo, elas precisam sim ir se modificando em função de todas as demandas, de toda a história da educação, do meu público que também se modifica, e isso é incontestável, né? Nós precisamos estudar sempre, buscar por inovação, buscar por novas metodologias, por novas estratégias, e aí eu acho que é o maior desafio da nossa profissão, né? É buscar por esses estudos e por esse aprimoramento contínuo para atender todas as demandas. Isso é fundamental. Mas sem criticar o nosso passado lá, porque é o que você disse. A escola deu certo, por isso que a gente está aqui hoje. Essa escola,
essa escola aí que tem muita gente criticando, que era autoritária, tradicional, formou inúmeras pessoas que estão aí no mercado de trabalho, em inúmeras áreas, brilhando, e pessoas que foram felizes também na escola, porque naquele tempo era natural. Verdade. Você me deu um gancho excelente para a gente começar a falar desse seminário regional de educação. Para quem participa, e eu participei, pode dar essa impressão que a coisa é assim, puf, né? Chamei meia dúzia, vamos fazer. Mas, na verdade, tem quanto tempo elaborando e até explica para as pessoas o que é um seminário e com esse desafio de, em plena pandemia, mesmo que online, chegar em tantas pessoas. Eu me lembro que a cada fala nós tínhamos ali pelo menos 1.000 pessoas conectadas e tudo muito profissional, extremamente profissional, inclusive numa plataforma própria. Não era aberto a todo mundo, era para aqueles que queriam, teve um custo, né? E eu acho que isso é justo. Porque quando você faz, às vezes, 100% gratuito, a impressão que tem é que o troço não tem valor. E quando a gente paga, aquilo passa a ter um sentido. Mas vamos para o início, né? Seminário Regional de Educação. Como que nasceu tudo isso? Quem mais estava conectada com você? Tem a ver com a sua consultoria? Foi uma demanda de um órgão externo? De onde que nasceu tudo isso? Olha, ainda no mês de abril, começaram as discussões em toda a região, na verdade, em todo o estado, sobre a possibilidade de retorno de atividades presenciais, sobre o que seria o ensino híbrido. E sempre, né, quando nós trocamos ideias com colegas, com professores, nós percebemos, assim, a insegurança desse contexto, né? Como seria o ensino híbrido, como isso poderia dar certo, como a escola, depois de 1 ano e meio de interrupção de atividades presenciais, como que a escola pública de educação básica poderia, então, retornar com as suas atividades. Então, conversando com alguns secretários da região, eu trabalho com consultoria, eu sou uma das gestoras do Instituto Ilumina. Então, conversando com alguns secretários da região, nós percebemos essa demanda, a necessidade de conversar de forma mais atenta e mais específica sobre isso, sobre os desafios desse retorno, sobre as várias nuances envolvidas nesse retorno, porque muitas vezes nós percebemos uma preocupação enorme em relação ao protocolo sanitário. Quantos alunos por sala, álcool gel, máscara, mas para além disso, né, quais protocolos pedagógicos adotar, quantas lacunas de aprendizagem e como lidar com isso, as emoções, como elas ficam nesse momento, sim, a própria identidade docente. Então, nós pudemos identificar a demanda de conversar sobre esse assunto. Nós também identificamos a dificuldade de municípios, às vezes, de organizar seminários, eventos tão completos como esse, que de fato pudessem passar por várias discussões relacionadas a esse retorno. Então, nós do Instituto Ilumina, nós começamos então a idealizar esse seminário no mês de abril. Um seminário que pudesse reunir pelo menos 6 palestras significativas, 6 palestrantes que de fato pudessem trazer contribuições, abordar temas necessários para que cada rede de ensino, para que cada equipe escolar de fato pudesse delinear, desenhar aí o seu segundo semestre de 2021. Então, a grande ideia era promover um grande debate regional, uma grande discussão em torno dessas questões, para que os municípios se sentissem mais amparados nesse momento para tomar decisões importantes, porque essas decisões são urgentes nesse momento. Todos os gestores, todos os secretários, diretores escolares estão em um momento aí chave, tomando decisões de retorno mesmo, tomando decisões relativas ao pedagógico e que podem, assim, determinar todo o sucesso aí do segundo semestre letivo. E foi incrível, então nós começamos ainda no mês de abril a contactar todos os municípios da região do Alto Paranaíba, do Noroeste de Minas,
também do Triângulo Mineiro, buscando essa adesão para que de fato fosse um seminário que reunisse um número considerável. E claro, não estávamos sozinhos. Nós contamos com a Amapar, nós contamos com a Aminor, que são as associações, né, dos municípios nessas regionais. Contamos com o Sebrae, que foi fundamental, que inclusive nos ofereceu essa plataforma tão profissional para que a transmissão acontecesse online. Foi fantástico. Foi muito bom, então todos os nossos agradecimentos. E também o Instituto Cronos, que é um instituto também de formação que atua em Patos de Minas e região, que também fez coro conosco aí nessa mobilização dos municípios. E Braz, foi fantástico, como você disse, né? Nós tivemos aí todos os dias cerca de 1.000 pessoas online. Nós tivemos quase 1.300 inscrições, mas oscila um pouco, né, o número de participantes. Mas nós tivemos salas cheias, palestras fantásticas, e nós ficamos assim extremamente felizes com o retorno de tudo isso. Presencialmente, você acha que você conseguiria reunir 1.000 pessoas? Acredito que não. Então, olha só, a gente falando aí de todas as limitações da pandemia em relação à educação. Pode continuar. Eu tô justamente por isso. Eu ainda tenho uma frase que eu falei numa reunião, até que aconteceu antes de um dos dias do seminário, e coincidiu de todo mundo inventar de ter um seminário, uma reunião, um negócio justamente na semana, mas eu priorizei o seminário. Mas num dos lugares em que eu estava, né, do sistema de ensino da escola que eu trabalho, eu disse para uma das formadoras, eu falei, olha, parafraseando aí o poeta, nada será como antes. É verdade. Isso estava certo. Nada será como antes. E eu acredito muito nisso. Porque algumas coisas foi tão pesado, e hoje eu sou um cara que eu gosto muito de estudar. Se eu tivesse me pagar só para estudar, eu não fazia mais nada nesta vida. Mas enfim, eu estava estudando e lendo sobre a questão do home office. E funcionários de empresas como Apple, Microsoft e outros brigando para não voltar para os escritórios. E eu digo, sempre quem faz tendência tende a exagerar. Puxam demais para um lado e depois as coisas vão, né? Abóbora na carroça, elas vão se acomodando. Imaginar que todo mundo o tempo inteiro iria ficar home office, isso não converge com a realidade, até porque existem demandas que precisa da prática da pessoa, né? Eu teria muita dúvida se o médico que vai me atender, ele formasse só no home office, se ele só tivesse na aula ou híbrida ou remota. Mas é compreensível de perceber que a cabeça das pessoas nesse período de pandemia, principalmente quem está em idade escolar e quem trabalha diretamente, ou com comunicação ou com sala de aula, algumas coisas a gente olha e fala assim, caramba, eu não precisava realmente estar lá. Eu não precisava realmente, né, pegar um veículo, comprar uma passagem, sair lá de São Gotardo e de repente vir estudar num dia que de repente o professor só fosse dar aula. Enfim, ele só iria conversar e eu podia fazer isso do quarto da minha casa. Aí você pensa em termos econômicos, de o conforto, quantas horas que você não perde. E veja, eu já estudei em faculdades fora de Patos, em que você saía 2 da manhã, chegava 8, e aquele frenesi, e se pegava o ônibus de volta 20 horas, chegava na madrugada do domingo, e isso, claro, numa outra época, mas que se você olhasse aquilo do ponto de vista do 2021, o remoto, o híbrido matava isso muito tranquilamente, sem perder qualidade. Mas enfim, é disso que nós estamos falando. Quando você olha, né, brincando aí de futurologia, a Fabiana, mãe, professora, porque também ficar com o menino em casa, Nossa Senhora, né, de aula remota, porque uma coisa é ser mãe, outra coisa é você ser pedagogo e outra coisa é quando você tenta misturar os dois, porque não é fácil. Não é. Mas fazendo aí, tirando esse preâmbulo todo, essa mini palestra, você olha para o futuro, o que você está enxergando? E claro que você não tem a obrigação de acertar, viu? Fica à vontade. Eu vejo que o mundo, que a educação, ela se modificou e isso fica.
Você tem toda a razão, isso fica, essas mudanças permanecem. Inclusive, Braz, né, esse mês nós realizamos, por exemplo, na escola, as reuniões de conselho de classe virtuais. São reuniões que eu acredito que não serão presenciais mais. Eu acredito que muito do que a escola fazia presencial, nós descobrimos que dá certo, que a gente pode fazer à distância. Que essas plataformas, elas são maravilhosas. Nós temos aí o Google Meet, nós temos o Zoom, nós temos o Skype, né? E nós percebemos que isso facilita muito a vida, né? Quantas pessoas teriam que se deslocar para uma reunião e, na verdade, de suas casas, todos nós estamos conectados em tempo real e todo mundo focado e não há perdas nesse movimento. Então, acredito que cada vez mais, né, nós vamos lançar mão sim, porque agora nós experimentamos e nós sabemos que dá certo, que não é uma coisa de outro mundo e que não traz prejuízos. Então fica assim, no nosso seminário regional que foi realizado, Braz, nós conseguimos reunir mais de 40 municípios mineiros, municípios que eu nem tenho ideia, né? Eu não tinha ideia nem da existência. E as pessoas vieram, representaram o município, participaram conosco, né? Então, Ibirité, Santa Rita de Caldas, cidades assim que estão bem distantes mesmo, que estavam inclusive fora das regionais, que eram o nosso foco. Nós tivemos, para você ter uma ideia, municípios da Bahia, do Amazonas, de Pernambuco. Nós tivemos um município da Paraíba representado no seminário. Então, essa questão geográfica, ela nunca permitiria uma reunião com municípios tão diferentes e tão distantes também, né? Então, nós tivemos Paraná, Rio Grande do Norte. Olha só. Não eram muitas pessoas, mas municípios que estiveram conosco, representando mesmo, né, uma equipe, representando uma secretaria de educação, partilhando sentimentos, partilhando experiências que vêm sendo vivenciadas nesse momento. Então, isso é incrível, né? Então, se muita gente tem criticado aí toda essa perspectiva do online, por outro lado, nós temos muitos ganhos, sim, muitas contribuições que ficam de fato para todos nós. Bacana. E assim, já para a gente caminhando para o encerramento, eu fico observando até o título, né, que vocês escolheram, que é a questão da própria ideia de travessia, e fala de inspiração. E ao mesmo tempo, né, como eu participei, como eu vi todo aquele alinhamento, eu fico imaginando o seguinte: a formação, ela é algo que tem que ser intrínseca das profissões. Eu não tenho dúvida disso. Assim como eu comentava que o mecânico que só mexe no motor a combustão, ele vai ter dificuldade quando tudo passar para o elétrico. Né? Porque as coisas mudam e a realidade vai se impondo e não tem jeito. E quando você olha para esse contexto, né, desse seminário, dessa construção, essa paixão por estar transformando e alcançando educadores em vários lugares, né? Como é que você vê a conclusão de tudo isso? Tem mais seminários sendo pensado, tem mais parcerias sendo imaginada e talvez, né, não sei se a palavra seria encerramento, mas que mensagem que você deixa para os educadores e professores que estão nos ouvindo e mesmo para os pais que estão nos ouvindo? Porque o pai e a mãe, e às vezes a irmã mais velha, e às vezes foi a funcionária do lar, todo mundo meio que foi obrigado a virar professor nesse contexto tão duro. Nós tivemos alunos que perderam pai, que perdeu mãe, nós tivemos aí situações pesadas, mas a gente sabe que a continuidade é a característica marcante do ser humano. A gente vai para frente, seja o que aconteceu, a gente vai para frente. E o que a Fabiana, olhando tudo isso, né, primeiro essa questão de como que você pretende continuar essa formação, né, porque o seminário ele realmente foi um sucesso, vai ter uma parte 2 ainda esse ano, ou ano que vem, ou quem sabe no futuro será híbrido, e essa questão da palavra que você deixa para as famílias e para as pessoas que estão nas escolas, não só o professor e professora, porque todo mundo teve que se adaptar. Hoje eu estava lá na escola
e a menina foi entregar um lanche numa sala de aula, parecia que ela podia entrar num centro cirúrgico, sabe? Porque, sabe, toda paramentada e de máscara e é isso. Eu acho que isso é o mínimo que o Estado pode oferecer, é todo esse cuidado para com os profissionais e com os alunos. Mas é isso, você olha para tudo isso, primeiro, então, essa questão, né, nós teremos aí mais encontros, seminários, enfim, atividades, e que palavra que você deixa para quem está nesse mundo da educação que invadiu a casa de todo mundo? Teve gente que nunca tinha assistido uma aula, e agora tem gente que chamou, agora é a aula do professor fulano, vem cá assistir. E falaram isso de uma aula que eu dou e eu fiquei até muito feliz, fiquei envaidecido, mas aumenta ainda mais a responsabilidade, né? De uma mãe chegar e falar, quando fala do professor tal, me chama que eu quero ouvir. Aí, quer dizer, a gente não sabe mais quem está do outro lado, é tudo um grande mistério, né? E se por um lado assusta, por outro lado também é encantador, né? Com você, Fabiana, fica à vontade. Olha só quantas coisas nós estamos vivendo. Por isso o título do seminário, como você citou, Travessia, né? Tempo de travessia para todos nós. Acho que foi um nome muito feliz. Vários palestrantes usaram essa palavra, de fato, como mote para falar sobre todas as mudanças, sobre todos os desafios, mas sempre num viés de muita esperança, buscando inspirações, buscando os melhores caminhos para continuar, para seguir em frente, fazendo a diferença, fazendo o nosso melhor. Essa foi a grande mensagem do seminário. Em momento nenhum nós quisemos focar nos problemas, nas dificuldades. Não, os problemas existem, as dificuldades são inúmeras, mas foi um seminário para estabelecer caminhos, possibilidades, buscar inspirações, para que a gente possa fazer o que nós nos propomos, né? Somos professores, então precisamos ensinar, promover desenvolvimento humano, promover aprendizagens, fazer a diferença todos os dias na vida dos nossos alunos. Bra, sim, nós já temos inúmeras solicitações para que um novo seminário aconteça, dando continuidade às discussões que foram iniciadas. Então, por exemplo, muitas solicitações para que no próximo seminário nós possamos ainda nos aprofundar mais na questão da inovação, da tecnologia, enfim. Então, nós temos aí um projeto, né, uma proposta de realizar um novo seminário, talvez maior do que esse, ao tamanho da pretensão. Talvez até maior do que esse, com mais participantes, para iniciar o ano letivo de 2022. Então, nós já vamos começar a desenhar aí esse novo seminário. Enquanto isso, nós temos ações em alguns municípios que já se tornaram parceiros. Então, existem palestras que foram realizadas nesse seminário que vão se desdobrar em cursos de 40 horas, que vão ser realizados agora com equipes de alguns municípios. Então, atendendo demandas que são de algumas instituições ou de algumas redes de ensino, essas palestras realizadas se desdobram em cursos de até 40 horas, também realizados à distância. E para fevereiro, para começar o ano letivo de 2022, nós já começamos nesse momento a organizar, a desenhar uma programação aí que vai atender a essa realidade. E a mensagem do seminário é a minha mensagem para as famílias, é a minha mensagem para todos os nossos colegas professores, Braz, essa mensagem de esperança. Nós estamos vacinados, a primeira dose da vacina chegou para todos nós, professores. Amém. Daqui a pouco, né, vamos ter aí a segunda dose dessa vacina. Então, isso é sinal de esperança, é sinal de que as coisas, né, de que a escola abre de vez, de que nós vamos receber os nossos alunos e nós vamos correr atrás aí de todos os prejuízos que existiram, porque eles existiram, né, Braz? E nós não podemos dizer, nós fizemos o melhor possível nesse período, todos nós docentes, as famílias, tentando atender os alunos à distância, oferecendo material impresso,
oferecendo as nossas aulas online, como você disse, as famílias participando ativamente, mas os prejuízos existem, nada substitui a interação e aquele contato da sala de aula, do trabalho em equipe, da pesquisa, da construção, enfim. E vai dar tudo certo. Então, acredito que aos poucos, nesse segundo semestre, ainda com medo, né, com insegurança, muitas emoções aí à flor da pele, como você disse, muitas famílias sofridas, com perdas inúmeras, mas a gente vai se refazer. É do ser humano, né, essa capacidade de continuar, de se refazer, de encontrar força. E a escola é um caminho para isso, né? A escola precisa ser isso também. Sem dúvida. Precisa ser meio de alegria, de esperança, de continuidade para todas as crianças, para toda essa juventude aí. Como eles sentiram falta, né? Eu acho que é fato, assim. As famílias relatam, mas os próprios adolescentes, as próprias crianças, todos sentiram muita falta do ambiente da escola e de tudo que ela promove no seu cotidiano, assim. Verdade. Eu quero, juntamente com o agradecimento que eu faço a você por ter aceitado o meu convite, eu quero fazer um agradecimento aos educadores, aos professores, todo mundo das escolas, porque não desacreditaram da educação. Teve gente que teve que se mutilar por dentro para conseguir pegar um celular, pegar um computador. Como não teve apoio do governo, teve gente que pegou dinheiro emprestado para comprar equipamento, teve que, tirar do bolso para aumentar a qualidade da internet, mas os alunos tiveram aula. Então eu tenho muita reverência por cada professor, educador que fez esse esforço. E queria fazer um agradecimento às famílias que confiaram, acreditaram e foram parceiras. Teve uma pequena minoria que ficou virando o rosto, mas a verdade é que a grande maioria das famílias se deram as mãos, se colocaram no lugar da escola e passaram, ao invés de ficar apontando o dedo, professora, o que eu posso fazer para melhorar aqui? O que você sugere? O que eu posso... E isso é muito reconfortante. E imagino que, do ponto de vista das famílias que vivenciaram todo esse contexto, elas também, quando tudo voltar ao chamado novo normal, elas vão ter virado uma chavinha do que é a importância da escola, do que é a importância do professor, do carinho, do abraço. E quando eu falo disso, aquela história do aluno às vezes ter uma dúvida, você não pode ir na carteira para falar com ele, que é o espaço de excelência do professor, que é ir na carteira para mostrar o que tem que ser feito ali. Então esse agradecimento eu carrego. Eu até me emociono quando eu falo nisso, porque foram vitórias e foram perdas e foram tantas coisas, mas de forma resiliente, muito esperançosa, de muita fé, nós seguimos em frente. Escola e família, como tem que ser. Obrigado, Fabiana. Matheus, fica à vontade, a palavra é sua. Eu vou me despedindo daqui. Obrigado, foi um privilégio, Fabiana. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigada. Agradeço a participação do professor Brás Paulo e da professora Fabiana aqui no programa De Tudo Um Pouco, no quadro Em Pauta. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Atenção, cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão